Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Por aqui, com muita alegria, Pastor Daniel começando mais uma oração da manhã. Lembrando que nós estamos fazendo aqui um estudo devocional no livro de Tiago. Estamos aí trilhando nos caminhos de Tiago. E o tema da oração da manhã de hoje é: minha religião é verdadeira ou falsa? A vida centrada na Palavra de Deus. Queria te convidar a visitar a playlist da oração da manhã e acompanhar aí os estudos que nós estamos realizando no livro de Tiago. Há uma playlist especialmente criada que está intitulada como Nos Caminhos de Tiago. O texto que nós estaremos considerando hoje é Tiago capítulo 1, verso 18, verso 21 até o verso 25. Hoje a leitura do texto vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos discorrer aqui com os ensinamentos e então estarei lendo os versículos aqui citados. Tá bom, meus queridos? Vamos lá! Quem é o verdadeiro cristão, afinal de contas? No mundo de contrariedades, no mundo em que as coisas estão tão confusas, como é que a gente pode identificar um verdadeiro cristão? Primeiro, o verdadeiro cristão é aquele que nasceu de novo pelo poder da palavra de Deus. Verso 18, então, do capítulo 1 do livro de Tiago vai dizer: por sua decisão, falando de Deus, né? Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. A palavra de Deus é a semente que gera vida eterna na vida do homem. A gente não pode se esquecer disso. Essa bendita semente, quando lançada pelo Espírito Santo, tem o poder miraculoso de gerar o novo nascimento que nós chamamos de conversão no meio cristão, no meio evangélico. Então, a primeira consideração que nós precisamos aqui levar em conta, se queremos descobrir se alguém é um verdadeiro cristão, nós precisamos observar que essa pessoa, se ela de fato está vivendo a palavra. O verdadeiro cristão é aquele que nasceu de novo, ou seja, ele vai na contramão do mundo, ou seja, do sistema, porque ele é gerado pela palavra da verdade. Segunda forma para que você possa descobrir se alguém é um verdadeiro cristão é a seguinte: o verdadeiro cristão é aquele que acolhe a palavra de Deus e se deixa moldar por ela. Versículo 21 diz: portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Mas aí vem a pergunta: qual que é o processo, afinal de contas, na vida de uma pessoa para que ela se torne um verdadeiro cristão? Vamos lá, você com certeza conhece muitas pessoas que carregam o título de cristão e a partir de hoje você vai ter condições de discernir se essas pessoas são de fato cristãs ou não. Então vamos lá, como é que eu posso descobrir isso? Essa pessoa está vivendo um processo. Primeiro, essa pessoa entendeu a necessidade de livrar-se, ou seja, despojar-se da imundícia moral. Não é uma pessoa que fala palavrões, não é uma pessoa dada às orgias, às bebedices da vida, não é uma pessoa que está engajada com a mentira e por aí vai, com falação da vida dos outros e tudo mais. Nós podemos aqui estender essa lista. A pergunta sobre o processo é: essa pessoa ela está livre da maldade? Então observe, é preciso livrar-se da maldade. Então, como é que você descobre que uma pessoa é um verdadeiro cristão? Essa pessoa não pode estar com o seu pé lançado no caminho da maldade.
Essa pessoa tem que estar liberta da maldade, tem que estar despojada da maldade. Em terceiro lugar, é preciso aceitar a palavra implantada que é poderosa para salvar. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui agora. Isso aqui é muito sério que eu vou dizer. Tem muita gente dentro de igreja que é conhecedor da verdade, que sabe quem é Deus, mas que está incorrendo no erro de achar que o evangelho é brincadeira. Tem muita gente que está aí achando que o evangelho é o mundo de Bob. São pessoas que continuam vivendo a mesma vidinha que viviam longe dos caminhos do Senhor, ou seja, na perversão, nas orgias da vida, e uma vida totalmente dada ao pecado. Bom, a segunda coisa tão importante, o verdadeiro cristão é aquele que pratica a palavra de Deus, ou seja, ele não é apenas um ouvinte. Verso 22 a 25, Tiago vai dizer o seguinte para nós: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Essa aqui é a minha grande preocupação, pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas e que ouvem a palavra de Deus, mas que não colocam em prática. O texto nos assevera, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que se observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Os que praticam a palavra, observe, em primeiro lugar, eles conhecem a si. Não são aquelas pessoas que, ouvem e simplesmente ignoram o que estão ouvindo. São pessoas que colocam em prática. São pessoas que fogem do conhecimento pelo simples conhecimento. Não se esquece do que aprendeu. Essa pessoa, ela não simplesmente aprende e daqui a pouco está fazendo tudo exatamente o oposto ou tão errado como fazia antes de conhecer a verdade. E o grande detalhe é que os que praticam a palavra tornam-se livres pela prática da palavra, ou seja, é a prática da palavra que vai nos dar a verdadeira libertação. A palavra de ordem aqui é a seguinte: primeiro, aprenda a palavra; segundo, pratique a palavra; terceiro, não se esqueça da palavra; e quarto, persevere na palavra. Observe que está registrado em João 8, 31 a 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. O que Tiago está dizendo para nós é que nós precisamos conhecer a verdade, não apenas ouvirmos a verdade e nos acomodarmos por aí, nós precisamos colocá-la em prática na nossa vida. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. É como se olhar no espelho, ver o rosto sujo e não fazer absolutamente nada para se limpar. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Ouvir a palavra e não praticar é ter uma falsa religião. Então você começa agora a descobrir o que é uma falsa religião. Minha religião é verdadeira ou falsa? A vida centrada na palavra. Então observe, o que você precisa compreender é que ouvir a palavra e não praticar é ter uma falsa religião. Segundo, o fim é o engano e a tragédia é a condenação. Gente, a coisa é muito séria. Por isso eu vos assevero, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes natos, plenos, ávidos a respeito da palavra de Deus. Não adianta você frequentar a igreja,
Não adianta você estar dentro da igreja, não adianta você falar como os crentes falam e no fundo, não viver aquilo que você está aprendendo. Gente querida, vamos então finalizando aqui com as aplicações do nosso estudo devocional de hoje. Primeiro, aprenda a palavra. Segundo, pratique a palavra. Terceiro, seja salvo pela palavra de Deus. Nossa oração hoje: Pai, ajuda-nos a viver um verdadeiro cristianismo. Mude as nossas vidas pelo poder da sua palavra. Gente, não vamos nos enganar. A verdadeira religião, ela é composta na prática de toda a verdade da palavra de Deus. Nós não estamos falando de perfeição, mas nós estamos sim falando de esforço e de errar apenas quando a gente de fato, ou por um ato de infelicidade ou ignorância, falar ou fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus ou as pessoas. Deus nos livre do mal, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, Pai Celestial, nós estamos na jornada da vida e sabemos que nesse mundo nós temos aflições. Nós queremos ser verdadeiros cristãos, então, para isso, nos transforma pelo poder da Tua Palavra, mude as nossas vidas pelo poder da Tua Palavra, quebranta o nosso coração. Se o Senhor tem acesso a partir do quebrantamento, então Espírito Santo, vem hoje aqui e quebra tudo que o Senhor tem que quebrar. Quebra bem quebrado cada coração, começando com o meu aqui. Nós não queremos ser religiosos, nós não queremos ser pessoas que conhecem a verdade e se desviam da verdade, da prática da verdade. Ah, Deus, a Tua Palavra nos ensina tantas e tantas e tantas coisas. Nós vamos aprender tantas coisas aqui com o Tiago. Então nos ajuda nessa prática de toda a verdade. Por favor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo devocional no caminho de Tiago. Aquele pedido especial, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Se você conhece alguém que está aí pensando no que é uma verdadeira ou uma falsa religião, encaminhe esse áudio para ele, porque certamente isso vai abrir o coração e o entendimento do seu amigo, da sua amiga, do seu parente, enfim. Compartilhe, tá bom, meu querido? Um abração a todos, fique com Deus e até a próxima oração da manhã.